Queridos, nós vamos hoje analisar um tema sobre a tentação, um tema bastante oportuno para esse tempo. O encargo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo 12 e 13. Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos 12 e os versos 13. Vamos ter uma palavra de oração, buscando o socorro do Espírito para esse tempo, que Ele nos ajude então a compreendermos esse tema que é tão importante para todos nós. Marcos 1, 12 e 13. A palavra ela diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa bendita oportunidade que temos de mais uma vez ouvirmos de Ti as Tuas comunicações. Por isso, Pai, consagramos nossos ouvidos ao Senhor, que Teu Espírito tenha plena liberdade de operar em nós toda a revelação naquilo que concerne a este assunto que vamos tratar nessa oportunidade. Pai, cremos que, assim como foi com o Senhor Jesus Cristo, tem muitas vezes sido conosco. Por isso, Pai, nos ajude então a vermos algo mais das providências do Senhor, para que então possamos, nesse tempo do fim, nesse tempo que ainda resta em nossa carne, possamos passar, ó Pai, pelas tentações, olhando para o Senhor, dependendo de Ti, confiando em Ti. Então, Pai, entregamos nas Tuas mãos todo este tempo, cuida das nossas mentes para que não haja distrações e fala conosco, Pai, queremos e ansiamos ouvir a Tua voz. Em Cristo que nós oramos, amém. Querido, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele se fez carne, quando então Ele saiu ali do Jordão, quando Ele foi batizado, que a primeira vez que o Filho estando aqui na face da terra, o céu se abriu, o céu foi rasgado, então o Pai pôde contemplar o seu Filho de uma forma tão linda, tão graciosa. O Filho, depois daquele batismo, ele foi habilitado pelo Espírito Santo para o seu ministério. Então ele foi habilitado pelo Espírito, o Espírito o tomou, possuiu e dirigiu Jesus a tudo. Se você ler principalmente o Evangelho de João, você vai descobrir que o que é uma vida na dependência do Espírito, o que é uma vida sob a unção do Espírito do Senhor. Uma pessoa, quando nós então falamos que ela é ungida, a unção ela tem duas finalidades. A unção é para uma finalidade específica, Isaías 60, e também lá no Evangelho de Lucas, que Jesus disse assim: hoje se cumpriu esta profecia. Qual profecia que ele estava falando? Do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para. E ali tem uma série de consequências, uma série de situações pelas quais Ele iria realizar aqui na face da terra, 700 anos antes de Cristo se encarnar. Então, quando Ele se encarnou, lá em Lucas, quando ele leu a palavra na sinagoga, ele leu exatamente essa profecia a respeito dele, e ele fechou o livro, entregou para o assistente e disse o seguinte: hoje se cumpriu essa profecia na minha vida. Então, o Senhor Jesus, após o seu batismo, ele começou o seu ministério público, e uma das primeiras coisas nas quais o Espírito então promoveu na vida dele, foi que ele foi impelido, foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora, queridos, as palavras aqui, que nós lemos aqui em Marcos, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Satanás também tem o nome de tentador. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus, você vai descobrir que o tentador era quem estava ali. Então foi até ele. Então, quando nós vemos essa porção aqui, que ele foi tentado 40 dias, impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali permaneceu 40 dias,
essas palavras nos asseguram que na tentação de Cristo, isso aqui é importante nós sabermos, irmãos, que a iniciativa de levá-lo até o deserto foi Deus, e não impelido por Satanás. Então Deus, pelo Espírito, o conduziu para o deserto. Então, nós vamos entender as tentações de Jesus Cristo, se o Pai nos dá graça para nós concluirmos essa reflexão hoje. Eu penso que a gente vai concluir, para nós verificarmos 3 tentações específicas na vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, lembrando o detalhe aqui que é fundamental: tudo que Cristo passou, tudo que Ele fez e realizou, inclusive, principalmente, a obra no Calvário, foi por nossa causa. Ele se santificou por nós, Ele morreu, ressuscitou na cruz por nós, fomos incluídos naquela morte e ressurreição. Cristo, então, é a nossa vida. Então, tudo que Ele fez é por nós. Ele disse lá em João 17 ao Pai: Pai, é a favor deles que eu me santifico. Então, tudo Ele promoveu por nós. Então, o Pai, pelo Espírito, o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ver que coisa interessante aqui, irmãos. Agora, tem um detalhe aqui importante, eu quero passar para vocês, que também é muito importante. Depois do Senhor Jesus ser aprovado ali pelo céu, ali no Rio Jordão, quando ele levantou ali daquelas águas, veio a primeira investida do inferno. Primeira investida do inferno. É sempre assim: depois da pomba vem o diabo. É sempre assim na vida dos filhos de Deus. Agora, um detalhe importante, irmãos: Deus nos assegura, Ele disse lá em 1 João capítulo 5, verso 18, que todo que é nascido de Deus, ali nós entendemos que uma pessoa que foi regenerada, que é nascido de Deus, a Bíblia diz que o próprio Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. Toda a pessoa que nasceu de novo, ela é um bebê, uma criancinha em Cristo Jesus. Ela precisa de cuidados. Então Deus, na pessoa do Filho, cria não uma redoma de vidro, mas protege aquele bebê espiritual, como foi com o Senhor Jesus. Vocês se lembram? Isso aqui faz uma alusão lá em Josué capítulo 1, a partir do versículo 5, quando Deus diz para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Lembra? Da mesma forma, o Senhor está dizendo aqui: olha, como eu fui com o Senhor Jesus, porque aquele Espírito que impeliu Jesus para o deserto é o mesmo Espírito que habita dentro de nós, que está em nós. Então, irmãos, a mesma estratégia, porque Deus nunca vai mudar os seus critérios de agir, de atuar. O Senhor nunca vai mudar a sua tática, Deus nunca vai mudar a sua norma de realizar as coisas pela palavra, né? Então, quando nascemos de novo, o Espírito nos guarda. Então, por isso que quando nós estamos crescendo a maturidade espiritual, quando nós estivermos prontos para então sermos provados, Deus permitirá as tentações que virão sobre a nossa vida. Mas elas têm uma finalidade: para nos moldar, para nos provar, para nos enriquecer, para fazer com que a gente cresça espiritualmente. Esse é o desejo do nosso Pai. Essa é uma função da tentação. Porque o Senhor Jesus, Ele foi aperfeiçoado, Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Depois a gente vai ver que coisa interessante aqui. Então, queridos, no Senhor Jesus não teve exceção. Ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites em 3 áreas básicas que nós vamos ver aqui hoje da sua vida. Agora, queridos, vocês se lembram que Lucas 4:1 fala que Jesus, esse mesmo texto aqui, que Ele foi cheio do Espírito. Jesus era cheio do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo não o eximiu, o Senhor Jesus, de ser conduzido pelo Espírito dos rigores que Ele iria passar ali na tentação do deserto. Então, irmãos, Ele disse algo muito interessante para nós. Se você ler, por exemplo, João capítulo 15, 16 e os antecedentes, os precedentes também, você vai entender algo muito interessante, que Jesus sempre vai colocar uma palavra assim: olha, se odiaram a mim, odiarão a vós. Não que os homens em si o odiavam ao Senhor Jesus, mas todo ímpio, todo pecador vai odiar um filho de Deus. Não porque você é
uma pessoa que significativa. Você é agora aos olhos do Pai uma pessoa exclusiva, que a ideia é de muito especial para o Senhor. Antes nós não éramos pecadores, tinha uma natureza de cobra, mas agora em Cristo Jesus, uma vez que passamos pela nossa morte e ressurreição com Cristo, Cristo é a nossa vida, agora então nós seremos atacados por este mundo. O mundo nos odeia, sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós um tesouro muito especial, que é o Senhor Jesus, que nos torna especiais. 2 Coríntios 4:7, a palavra fala assim: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Que coisa linda isso aqui. Então, por causa da vida de Cristo que mora em nós, que habita em nós, o mundo nos odeia e vai nos odiar, vai fazer de tudo para nos derrubar. Então, irmãos, ficamos atentos e venhamos a depender do nosso amado Senhor. Queridos, agora, por que Jesus Cristo foi tentado? Qual é a finalidade? Vamos abrir alguns textos aqui. Abra comigo em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Aqui expressa essa realidade de uma forma ainda que bastante clara, para que os nossos corações venham a compreender. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, que coisa mais linda! O Senhor Jesus, Ele não é apenas o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para nos alcançar, e nos alcançou de fato, onde fomos incluídos na sua morte e ressurreição. Ele é o nosso Senhor, é o Salvador, e agora é o nosso Senhor. Mas a Bíblia diz aqui que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que Pedro fala lá em 1 Pedro 5,4: quando o supremo pastor se manifestar, nós também receberemos a imarcessível coroa de glória. Então, irmãos, Ele é o supremo pastor, nesse sentido aqui, sumo sacerdote, está à destra do Pai. Segundo Hebreus 7,25, Ele também intercede pelos santos, Ele intercede por nós. Romanos 8,34 vai dizer também que Jesus intercede pelos santos também, intercede por mim e por você. Isso é maravilhoso demais. Então aqui, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um que pode. E se Ele é aquele que pode compadecer-se das nossas fraquezas, quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Todo-Poderoso, é aquele que tem a sua história nas mãos dEle, percebe? É aquele que governa, que cuida de cada fio de cabelo da sua cabeça, para você ver hoje, porque você é um cidadão celestial, o quão importante você é para o Senhor hoje. Antes nós não éramos ímpios, pecadores, não é verdade? Então, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, irmãos, observe uma coisa aqui interessante. Há muitas pessoas que confundem provação com tentação. Deus, Ele não envia tentação para ninguém. Quem tenta-nos é o diabo, com a permissão de Deus. Mas nós temos que fazer uma distinção entre provação e tentação. Por quê? Porque elas são duas coisas absolutamente distintas uma da outra. Então, irmãos, Deus nos prova, guarde bem isso, e o diabo nos tenta. Interessante. Deus, Ele nos prova por quê e para quê? Deus nos prova para nos aperfeiçoar. E o diabo nos tenta para nos fazer tropeçar. Viu aqui a diferença? Deus, Ele nos prova, e as provações têm a finalidade de nos aperfeiçoar. Por outro lado, o diabo nos tenta para nos fazer tropeçar, irmãos.
E todos os dias, basta você sair daqui, você sabe que você é tentado. E o diabo, ele não dá margem para você ter descanso. A palavra fala lá em Eclesiastes que nesta batalha não há tréguas. Em Lucas, no final das tentações de Cristo, está escrito assim, que o diabo, após ter tentado o Senhor, ele se afastou por um tempo, até um tempo oportuno, ou seja, ele iria voltar para tentar o Senhor. E muitas vezes o Senhor vai nos tentar, inclusive em nossa filiação. Quando Jesus, ele saiu das águas do Jordão, o céu se abriu, e qual foi a voz que nós ouvimos? Este é o meu filho amado. E logo em seguida, quando ele foi para o deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, na primeira situação da fome, ele disse assim, se tu és o Filho de Deus, mas Deus havia dito que ele era o Filho de Deus, este é o meu filho. Satanás diz, se tu és o Filho, uma tentação na fome ali do nosso amado Senhor. Então, queridos, Deus nos prova para nos fortalecer. O diabo nos tenta para nos enfraquecer. Guarde bem isso, que é importante nós sabermos disso. Deus sempre vai nos provar para nos levantar. Sempre as provações é para nos levantar. Agora o diabo nos tenta para nos derrubar. Ele fará de tudo para que você caia na sua moral, para que você caia muitas vezes achando que você está levando vantagem em algum tipo de negócio. Muito cuidado, irmãos. Quando uma pessoa chega para você, de repente uma pessoa que você conhece, ela quer vender de repente um carro, porque ela está sufocada, ela está muito apertada, ela precisa daquele dinheiro, e o carro dessa pessoa vale 70 mil reais. Aí você tem 70 mil para comprar, mas como você tem dinheiro, fala assim, olha, eu só tenho 50, toma aí, a vistinha, você pega? Não faça isso, irmãos, isso é uma tentação dos infernos, porque depois o próprio Deus irá cobrar de você, com juros e correções monetárias. Paga o preço adequado. Se você de fato é um policial, um soldado, exerça o teu soldo com responsabilidade. Não caia nas tentações, porque a tentação está em todos os lugares. Contei para vocês uma história algum tempo atrás, daquele homem cristão, que ele tinha que participar de uma reunião, numa entrevista para ser um executivo daquela empresa. Ele chegou e não tinha lugar para encostar o carro, então naquela rotatória ele colocou o carro ali em cima, a roda em cima daquela calçada, e também escreveu assim, para o guarda já, né? Seu guarda, eu tenho uma reunião agora às 10h30, uma entrevista, eu preciso muito, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas dívidas, foi o que ele escreveu, perdoa as nossas dívidas. O guarda também, por sinal, era um cristão, e um cristão não pode deixar passar nada em vão. O guarda pegou aquele bilhetinho, leu o recado, considerou, dobrou, virou, multou ele, escreveu assim, e não nos deixe cair em tentação. Porque se o guarda não multa, ele estaria caindo numa tentação. Percebe, irmãos? Então, Satanás sempre irá encontrar em nós caminhos para nos tentarmos. Irmãos, em todas as áreas da sua vida você vai ser tentado. Nos seus pensamentos, quando você está sozinho na internet, nessas navegações perigosas, que tipo de sites você tem visitado? Que tipo de site? Somos tentados nesses ambientes também. Quando você está conversando com uma pessoa sozinha, que tipo que é essas conversas? Você já parou para pensar nisso? Que é uma tentação, porque o fogo começa a queimar no peito, e a pessoa começa a ficar arrepiada, e de repente está caindo numa tentação, e aquilo vai enfraquecer a sua vida espiritual. Isso Deus não quer para nós, irmãos. Na tentação, nós sempre vamos ver a malignidade do diabo para tirar de nós a beleza de Cristo. E isso que ele quer fazer, manchar, jogar lama em nós. Percebe, irmãos? Tem um texto muito interessante, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, um texto muito conhecido. E aqui, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito do Senhor, vai mostrar
algo para nós muito interessante naquilo que concerne a tentação. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, está escrito assim, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Queridos, deixa eu colocar um adendo aqui. Irmãos, vocês sabem que Deus, Ele não é tentado por ninguém. Por que Deus não é tentado por ninguém? Porque tudo é dele. O que pode tentar o nosso Deus e Pai? Absolutamente nada. Ele é Deus, Ele é Pai. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Então, está dizendo aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Aqui ele está dizendo o seguinte: eu vou permitir a tentação em vocês quando vocês começarem a amadurecer. Aí as tentações vêm por permissão do Pai, mas o Pai vai segurar a corda até onde você pode suportar, até aqui meu filho pode suportar. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui, olha: ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação. Irmãos, não entenda esse versículo de uma outra forma. Você vai ser tentado, mas na tentação, o que Deus vai fazer? Vai proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ele não vai livrar você da tentação, mas vai dar suporte para você passar pela tentação de uma forma tranquila, vencedora, onde o nome dele será glorificado. Deus sabe até onde ele permite uma tentação para nós. Também com relação às provações. Deus nunca vai dar uma provação além da qual você não possa suportar. Estão me compreendendo, irmãos? Então, queridos, quando a gente cede à tentação, irmãos, tem tentações de muitas coisas. Dormir demais é uma tentação terrível, maligna. Há um peso, tem que dormir, precisa dormir, nós somos tentados a dormir, tentados a comer demais. Hoje em dia estamos vivendo uma geração obesa. As pessoas não têm disciplina na alimentação, não cuidam do seu próprio corpo, mas tem uma tentação de comer, a ansiedade vem, vamos comer. Somos tentados o tempo todo, meus queridos irmãos. E se nós não vigiarmos, nós somos levados para baixo, vamos cair. Então eu quero lembrar aos irmãos aqui que a tentação, ela pode sobrevir a cada um de nós por 3 vias. Eu vou falar as 3 vias que o Senhor foi tentado aqui, para nós nos enquadrarmos dentro deste aspecto, porque todas as outras tentações, elas são meras variantes dessas 3 que vamos analisar aqui com a ajuda do Senhor. Então, a primeira tentação está relacionada ao apetite. Apetite é aquela desejo de desfrutar das coisas, porque tem pessoas, irmãos, que têm um olho mais grande que a barriga. E a gente percebe que a boca do estômago, ela é mais grande do que a boca da alma. Entendeu? Eu vejo isso porque, irmãos, às vezes nós simplesmente trocamos uma reunião da igreja por causa de um churrasco. É uma tentação terrível. Irmãos, o dia que nós tivermos a revelação de Cristo em nós iremos começar a priorizar o Senhor em primeiro lugar. Eles têm que ter a primazia em todas as coisas, a começar em nossas vidas. Cristo é a nossa vida, então a prioridade é Ele. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, não o nosso ventre. Aliás, tem muita gente que só se preocupa com as coisas do ventre, da barriga, do estômago. Quer ver? Abram comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Olha aqui o versículo 18 e 19. Irmãos, por favor, considere isso como palavra de Deus e não como palavra de homens, porque de fato ela é a palavra de Deus. Se nós não considerarmos isso, nós estamos num caminho bastante sensível da tentação. Filipenses 3, versos 18 e 19, presta atenção. Pois muitos andam entre nós
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos repito até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, olha o 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com umas coisas terrenas. O que são umas coisas terrenas? O nosso sono. Quantas pessoas não deixam de vir reunir de manhã por causa que fica dormindo em casa? É uma tentação, irmãos. Eu preciso de falar a verdade para os irmãos, porque estamos vivendo os últimos dias. Aliás, a última volta do ponteiro no relógio, tem muita gente dormindo, e Paulo fala, é hora de despertarmos do sono. Há um marasmo espiritual. Irmãos, precisamos nos atentar para este fato. Quando fala aqui cujo Deus é o ventre, a minha preocupação é só com as coisas dos meus próprios interesses relacionados a esta vida, a esta terra, aqui embaixo. Agora, quando nós ganhamos uma experiência com Cristo, vira a página aqui na outra carta, em Filipenses capítulo 3. Quando nós cremos que morremos com o Senhor, fomos crucificados junto com Cristo, é isso que vai trazer a libertação do nosso pecado. Quando fomos sepultados, ressuscitamos com Cristo. Ele diz assim no verso 1: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas do alto. Agora, olha o versículo 2: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Lembra, se você fizer um link com o versículo 19, aqueles que verdadeiramente são inimigos da cruz de Cristo, só se preocupam com umas coisas terrenas. Será que muitas vezes não é o nosso caso, irmãos? Preocupação com as coisas terrenas, preocupação com o Senhor sempre fica em segundo plano na nossa vida. Quando der, quando ajeitar as minhas coisas terrenas, aí sim eu vou estar pronto para o Senhor. Aí pode ser muito tarde, irmãos. Não brinque com esse assunto. Não jogue a tua espiritualidade no lixo. O preço foi muito alto. E aí ele diz o seguinte: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, morrestes, essa palavra morrestes, ela engloba, o grego é muito rico, ela engloba todas as coisas, engloba a morte do nosso velho homem. A morte do velho homem, o velho homem morreu para quê? Foi destruído. Ele morreu para quê? Para que Cristo fosse a nossa vida. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Por isso que o Espírito insiste na pregação, né? Temos que pregar até o prego entrar dentro da cabeça. Porque nós somos muito relapsos. Nós não consideramos o Senhor, irmãos. Nós consideramos os nossos interesses em primeiro lugar, o Senhor em segundo lugar. Então, morrestes. Uma das coisas que a palavra é muito clara em dizer, que Paulo fala em Gálatas 5,14, que ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então não tem mais nada a ver com esse mundo. Eu tenho minha responsabilidade de trabalhar, ganhar o meu pão, porque isto é um mandamento do Senhor, pregar o Evangelho, ser uma testemunha. Se o Senhor acrescentar na minha vida riquezas, prosperidade, amém, mas tem que passar pela cruz, senão vai nos corromper. Nós somos tentados a nos corromper por coisas, principalmente as coisas lindas, coisas bonitas. Isso nos corrompe, irmãos. Isso é uma tristeza para o nosso avanço no Senhor. Então, compreenderam aqui? Agora, vamos comigo em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. Nós vamos agora analisar um pouquinho sobre a questão do apetite. São 3 vias pelas quais o nosso amado Senhor Jesus ele foi provado, ele foi tentado. Então aqui em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3 está escrito assim. E, versículo 2, Mateus 4, 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas Jesus, lembrando aqui, que do 0 aos 30 anos, ele foi amadurecendo. Nós não temos muitos relatos bíblicos sobre o crescimento de Jesus. Lucas é quem vai trazer mais sobre a vida do Senhor Jesus. Então,
ele já era um homem maduro, ele já conhecia a palavra, ele citava as escrituras, porque era homem, ele abdicou de todos os seus atributos de Deus. Era a natureza humana com a divina de Jesus, Deus e homem, mas Deus, que era Cristo, estava nele, ele era o Deus encarnado que se fez carne. Jesus viveu numa vida de absoluta dependência do Espírito Santo. Ele mostrou para nós o que é uma vida na dependência do Senhor. Jesus não falava nada se não fosse pelo Espírito. Jesus não fazia nada se não fosse da vontade do Pai. Ele mesmo disse: a minha comida é realizar a vontade daquele que me enviou e acabar, cumprir, consumar a sua obra. O prazer dele era esse. Então o Pai o aperfeiçoou. Então 30 anos ele começou o seu ministério. Ele já foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, depois desses 40 dias, ele teve fome. E olha no versículo 3, quem que aparece aí? Então o tentador. Queridos, presta atenção. Em todas as suas necessidades, guarde bem isso aqui. Você não pode esquecer que todas elas serão supridas por Deus na pessoa de Cristo. Mas o meu Deus, Filipenses 4,19 diz assim: mas o meu Deus, que em glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo. Ele vai suprir cada uma delas. Então, quando vier a necessidade, junto com a tua necessidade, vem o tentador. Não vai ser diferente, irmãos. Não vai ser diferente. O tentador virá e, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está vendo aqui? Então, irmãos, lembre-se de uma coisa: em cada necessidade, você vai ter a companhia do tentador te tentando ali. Mas lembre-se que Deus é quem vai suprir as suas e as minhas necessidades. Não dê lugar ao diabo, porque ele vai trazer tantas propostas para você, irmão, para lhe distrair, para lhe deixar você totalmente arrasado e acabado, para que você caia. E a tentação vem. Hoje em dia, irmãos, está pior do que Sodoma e Gomorra. Conversei com uma pessoa esse tempo atrás, uma mulher, ela disse o seguinte para mim: eu tenho vergonha de ser mulher, porque hoje a coisa está totalmente assim, misericórdia. Eu sou tentado, você é tentado todos os dias, irmãos. Há uma fome, há uma sede de significado. Essa fome, se o Senhor não nos suprir, porque Ele é que satisfaz a nossa fome, Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o nosso alimento é um alimento eterno, é a própria pessoa de Cristo morando em nós, nos satisfazendo as nossas fomes. Nós temos fome de significado, temos sede de significado, mas Ele é o único que vai suprir de uma forma que vai trazer para o nosso coração uma genuína, uma verdadeira satisfação, irmãos. O mundo não nos satisfaz. Você tem necessidade hoje, se vai buscar no mundo, ele vai satisfazer, mas é provisoriamente. Está me compreendendo, irmãos? Então, na sua primeira carta, João refere-se a essa fome aqui, como lá em 1 João 2,16, como a concupiscência da carne. Nosso corpo físico precisa, nós temos necessidades, principalmente, irmãos, os solteiros. Solteiros hoje em dia, queridos, é raríssima, exceções das meninas que se casarão virgem. Todas elas, antes do casamento, já perderam a sua virgindade. Mas por que, irmãos? Tentação. Gasolina e fogo não combina. O Senhor vai vir. Não vai vir, irmãos. Teve pais cristãos que falaram para mim, dizendo o seguinte: eu deixo a minha filha em casa, ter relação com o namorado dela, melhor ter aqui em casa do que ter na rua. Que diferença que faz, irmãos? Que absurdo é esse? É muito triste, irmãos. Cadê santidade? Cadê a vida de Cristo? Cadê temor de Deus? Estava agora, sexta-feira, sábado, ontem, dando uma voltinha lá no parque, e de repente, um casal muito bonito,
nós passamos aquele cheiro de mato queimado, sabe o que é mato queimado, né? Uma menina linda, bonita demais, fumando maconha. Meu Deus do céu, que coisa triste, irmãos, que coisa triste. Lamentavelmente isso acontece, porque é um desejo, é uma fome, é uma sede, ninguém vai satisfazer a não ser o próprio Senhor. Quando cremos em Cristo, o infinito, o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria, a bondade, a longanimidade, Cristo me satisfaz. Como é gostoso isso, irmãos, como é precioso isso, irmãos. Então, como Jesus estava faminto ali, nessa circunstância, Satanás fez a sua primeira aproximação pelo lado físico dele. Ele se aproximou com uma bela capa de benfeitor. É sempre assim, irmãos. Quando a tentação chega até você, por detrás tem o tentador. E o tentador não vai falar para você o seguinte: olha aqui, meu amigo, hoje eu vou lhe destruir, eu vou te matar, vou usar essa pessoa. Cuidado, irmãos, cuidado com lambeção, cuidado com tapinha nas costas, cuidado quando as pessoas falam, eu te amo, e você sabe que muitas vezes não te ama. Entende, irmãos? Cuidado com isso, porque tem o tentador por detrás. Ele não peca, quem peca é você. Ele coloca aquele palco lindo, bonito para você dançar, e você dança. Ah, meus irmãos, misericórdia. Então ele sempre vará a nós com uma capa de benfeitor, de pessoas legais, amigas. Ai, que coisa linda é você. E a gente se sente bem. E tem muitas pessoas cristãs que têm mais prazer com a amizade do mundo do que com os filhos de Deus. Davi, ele disse assim no Salmo 119, companheiro sou de todos aqueles que te temem. Davi não andava com gente qualquer, ele era companheiro daqueles que temiam o Senhor. Está vendo, irmãos? E um dia nós vamos tratar aqui sobre a tentação de Davi especificamente. Por que ele caiu naquela esparrela com Batseba, naquele adultério, percebe? Por que ele matou o marido de Batseba, o general Urias? Vai ser talvez em 2 tempos vamos realizar esse estudo aqui. Precisamos ver profundamente, estudar sobre isso. Está vendo, irmãos? Porque, irmãos, a fome, a vontade de comer é uma dádiva de Deus para nós. Às vezes a gente vai visitar pessoas lá no hospital, a gente vê pessoas que falam assim para mim, ai, quando eu tinha saúde, hoje eu tenho vontade de comer um monte de coisa, mas eu não posso. Entende, irmãos? Agora, benditos são aqueles que Deus concedeu a eles, aliás, a toda a humanidade, essa dádiva de poder ter fome e de poder comer também. Queridos, na época de Jesus, quando ele passou por essa tentação, a tentação era tão razoável, mas tão razoável, tão enganosa, que poucos, ou talvez, vamos dizer assim, nenhum de nós teria detectado nela o ataque satânico. Mas o que é interessante, que nós vemos aqui, que o método de Jesus lidar com o tentador é bastante significativo, porque ele citou a palavra de Deus, lidou com ele com a palavra, porque o Espírito que o guiara a esse lugar, lembrou o Senhor Jesus Cristo daquela significativa passagem das Escrituras, lá de Deuteronômio capítulo 8:3, mas nós vamos ler essa palavra aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, abram comigo, Mateus 4, verso 4, veja aqui como que ele combateu a primeira tentação. Depois você deixa aberto aí em Mateus, que nós vamos ver o versículo 5. Então, veja Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha só, porque no versículo 3 o tentador disse assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui, irmãos, tinha muitos detalhes para nós vermos, mas o nosso tempo é muito escasso, de 1 hora apenas de ministração, o tempo ele voa, passa rapidamente, né? Mas aí Jesus diz aqui no versículo 4, respondeu porém Jesus, está escrito. Que palavra gostosa, está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão físico, mas de toda a palavra, porque a palavra de Deus, ela é na nossa boca pão, ela é alimento, ela é vida. Isso é maravilhoso demais. Então, irmãos, vamos ver aqui a segunda tentação pela qual Jesus passou. É uma ambição, é o desejo de fazer coisas. Vamos ler aqui o versículo. João vai dizer também, naquele mesmo versículo, 1 João 2,16, fala que a soberba dá vida. Mateus 4,5 está escrito assim, 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha aqui. Então aqui, irmãos, o foco desta tentação aqui era a sua confiança no Pai, sua confiança em Deus. E o tentador, ele sutilmente, ele calçou a sua proposta numa citação das Escrituras, a qual ele omitiu uma parte vital. Porque aqui no versículo 6 disse assim: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Ele está citando aqui o Salmo 91, versículo 11. Está escrito: atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então você percebe que Satanás citou a Escritura, mas ele omitiu aquilo que o Salmo 91, 11 disse: guardará em todos os teus caminhos. Tinha que citar dessa forma, mas Satanás, o compromisso dele é com a mentira. Irmãos, a gente vê hoje, as tentações estão no meio do povo de Deus com relação às Escrituras. Pessoas que às vezes começam a falar coisas fora de contexto, para aprovar um meio, uma forma, uma doutrina, que são criadas, engendradas pelos homens, para satisfazer os seus próprios egos e fazer com que as pessoas sejam cativadas para o discipulado a si mesmo, não a Cristo. Temos que levar as pessoas a Cristo e não trazer para que elas fazem parte do nosso reduto. Não é isso, irmãos. Entende, irmãos? Então aqui, Jesus ele evitou um dos perigos do fanatismo, recusando-se a ir além dos limites que Deus havia colocado para ele. Levou no pináculo lá do templo. Porque, vamos colocar uma palavra aqui, acrobacia não era um dos caminhos de Deus. Atira-te daqui. Não era para fazer acrobacia, né? Então, os judeus eles procuravam um Messias diferente daquele que se fez carne, daquele que é manso e humilde de coração. Os judeus procuravam um Messias que operasse de uma forma deslumbrante, maravilhas, estabelecesse um império mundial, tendo Jerusalém como o centro. Mas Jesus não veio para isso. Não veio para isso, ele veio para morrer, ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele disse em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E ele morreu, você e eu, nós somos os frutos da morte e da ressurreição de Cristo. Não é lindo isso, irmãos? Que segurança isso traz para nós. Então, essa tentação aqui, que atenderia às expectativas carnais deles, se Jesus fizesse isso, né? Então ele estaria sendo cedido à tentação, e aí o Senhor seria o nosso Senhor presunçoso, mas não era da vontade do Pai, porque Jesus ele sabia manejar a espada do Espírito. Então o que ele disse ao diabo? Olha aqui em Mateus 4, versículo 7, ele disse assim: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que coisa linda, irmãos. Novamente, aqui o tentador foi frustrado em suas intenções. O tentador faz uma última investida para seduzir Jesus. A avareza. Ei, aqui pega muita gente. Quem aqui de vocês não precisa nem levantar a mão.
Quem aqui não é tentado na avareza? O que é avareza? É um desejo mórbido por bens materiais. O que é avareza? É um desejo mórbido por adquirir riquezas. O que é avareza? Avareza é ser fanático por dinheiro, por ter coisas, porque o dinheiro traz um poder. Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores. O diabo não é senhor, o dinheiro é senhor. Entende, irmãos? Que coisa preciosa. Então, esse desejo de obter coisas. Jesus, ele foi tão claro conosco, irmãos. Você se lembra com relação à avareza? Abram comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Um texto tão lindo que nós conhecemos, mas muitas vezes nós apenas conhecemos, não temos ele como uma realidade espiritual e precisamos de ter. Entende, irmãos? Então, lá em 1 João 2,16, ele vai mostrar que esta aqui é a concupiscência dos olhos, a avareza. Está escrito assim, Hebreus 13, verso 5. Aqui, irmãos, é a voz de Deus para nós, é a palavra dele, a palavra do Espírito de Deus para nós, ministrando aos nossos corações, e que essa palavra seja ministrada ao teu coração. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Mas por que o Espírito disse isso? Quer dizer que então que eu não posso ser um homem ambicioso? Se eu estou fazendo direito, claro que eu quero ter uma vida melhor. Ele não está dizendo que não é pecado ter dinheiro, é pecado quando o dinheiro te tem. Quando você se dedica, você serve a Deus ou às riquezas? Quer saber quem que você serve? É para aquele que você se dedica mais. Se se dedica mais a mamão, às riquezas, ao dinheiro, você vai trabalhar mais em prol do dinheiro. Você vai querer, você vai atropelar tudo. Não, hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu não posso reunir como igreja porque eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que ganhar, eu tenho que ter. Avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Por quê? Porque nós temos tudo, irmão. A Bíblia diz que Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo, não precisa de mais nada. E você é herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. Temos que descansar no Senhor, Ele é a nossa vida. E você sabe o que é receber a vida de Cristo em nós? A vida zoe de Deus em nós? Uma vida que não se acaba nunca mais. Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso tudo. Nós cantamos aqui, meu tudo é Cristo. Ai, se Cristo fosse o nosso tudo, como Ele quer que nós sejamos, os nossos problemas iriam acabar. Mas nós queremos coisas. Então, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor é conosco, irmãos. O Deus de Jacó está conosco. E Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Por quê? Porque Ele disse na sua palavra que seria dessa forma. Ele é um Deus de palavra. Deus não é homem para que minta. Então, Ele vai nos suprir de tudo. Irmãos, existe coisa mais gostosa de você comer e beber e gozar do fruto do seu trabalho? Ter uma cama para dormir, ter uma geladeira ali cheia de alimentos, ter uma roupa para vestir. Eu creio que você tem mais camisas e vestidos do que você precisa, não é assim? Por isso que o Paulinho já é um homem muito sábio. Paulo falou: olha, quem tiver aí sobrando lá, traz aqui que a gente vai levar para o Rio Grande do Sul. Que bênção, irmãos, é isso. Então nós temos para dar, percebe? Então nós temos muito mais do que nós precisamos. Quantas sandálias você, mulher, tem lá no seu depósito de sandálias? Não sei como é que chama aquilo, sapateira, não é assim? Gente, os nossos guarda-roupas são cheios, não nos falta nada. É que nós temos um bicho mordendo por baixo que a gente quer ter coisas. Entende, irmãos? Então, vamos ler aqui. Nós acabamos de ler, né? Então, seja a vossa vida sem avareza. Esteja contente com aquilo que você tem. Se você estiver contente com as coisas que você tem hoje, Deus sempre vai lhe acrescentar mais e mais e mais. Quando você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas coisas. Quando Deus põe a mão nas suas coisas, há prosperidade. Entende, irmão? Isso é maravilhoso demais.
A gente fica aí, ai, mas será, meu Deus, está tão difícil. Para com isso, nós temos um Deus que está acima de todos, e esse Deus é o nosso Pai. Ele disse assim, 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, irmãos, você quer ter uma notoriedade? Começa a se dedicar pelas coisas do Senhor. Agora, se você acha que ninguém vem atrás de você, que ninguém vai correr atrás de você, vou te dar uma dica. Para de pagar suas contas, você vai ver um monte de gente na tua cola atrás de você. Para de pagar energia, para de pagar luz, você vai ver muita gente correndo atrás de você, buscando você, querendo você, não é assim? É igual o governo, quando está contribuindo lá com o INSS, ele está torcendo por você, isso mesmo, mas quando você se aposenta, ele quer que você morra, entende, irmão? Torce para a sua morte, não é assim? Meus irmãos, então, a primeira tentação teve por alvo o físico, concupiscência da carne, que aqui, irmãos, abrange todas as tentações que você imagina do nosso físico, e a primeira grande tentação. A segunda, a nossa mente. E na terceira, Satanás invade o âmbito espiritual, ou seja, a incitação de conceder-lhe um lugar que somente a Deus pertence, a questão da adoração. Abra lá em Mateus capítulo 4, de 8 a 10. Mateus 4, versículo 8 a 10. Então a Bíblia aqui, de uma forma muito clara, ela descreve, de uma forma tão graciosa, para a gente ter entendimento espiritual, ter a revelação do Senhor e não cair em tentação. Diz assim, Mateus 4, a partir do verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Observou que nas 3 tentações ele usou a palavra de Deus? Como nós vamos ser vitoriosos na tentação? Saturando a nossa mente com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, com prazer, com alegria, buscando discernimento do Senhor, buscando revelação do Senhor, para crescer no Senhor. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, irmãos, aqui Satanás lhe ofereceu um reino visível, com o seu esplendor externo, porque o mundo tem um esplendor, mas é um esplendor externo. Agora, aqui, irmãos, é digno de nota que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele não contestou aqui a afirmação de Satanás, de que a autoridade e a glória dos reinos do mundo lhe pertenciam por direito de posse. Quando que Satanás se apossou da posse? Das posses, é igual aqueles sem terras, que se apossa de propriedades que não são deles. Quando Adão pecou, Adão desobedeceu ao Senhor, ele transferiu domínio e autoridade para as mãos de Satanás. Percebe? Por isso que a palavra fala, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, mas neste mundo Deus tem os seus filhos que brilham. A palavra fala assim: vós sois a luz do mundo. Em Mateus 5, versículo 16, assim também brilhe a vossa luz. Qual que é a nossa luz? João 8,12. Cristo disse assim: eu sou a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz. Qual que é a nossa luz? Cristo, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Oh, Jesus maravilhoso é esse, irmãos. Ele é a nossa luz também. Nós não vamos andar mais em trevas. Que Cristo nós temos, que Cristo maravilhoso é o nosso amado Senhor. Então, irmão, pela terceira vez, aqui o nosso Senhor, Ele arranca da bainha a espada do Espírito e a manuseia com habilidade. Olha só, Mateus 4, versículo 10. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vou te falar uma coisa aqui que estava pensando hoje, e a gente começa a pensar, meditar, a gente vai muito fundo. O Espírito nos conduz a meditações
profundas. Eu fiquei pensando, estava escrevendo estudo ali, pensando o seguinte: se você pudesse entrar furtivamente ali no escritório de Satanás, no gabinete dele, aonde ele esteja, ele ainda não está no inferno, o diabo, ele está aí no ar. Se você pudesse entrar no escritório dele, furtivamente, sem que ele percebesse, se ele desse uma saidinha, você fosse lá mexer, e se você pudesse dar uma olhada nos arquivos do diabo ali, você ficaria surpreso ao encontrar uma pasta ali, uma pastinha ali de arquivos com o seu nome. Toda a estratégia de Satanás, todos os dias, irmãos, ele não tem pressa, ele está maquinando projetos para lhe levar à queda, e ele vai usar a tentação. Não esqueça disso, por favor, não esqueça disso. Você sabia que se você é filho de Deus, o seu nome é conhecido lá nos infernos? Você sabia disso ou não? Sabia? Se você é filho de Deus, se você não é filho, não tem nenhum problema, mas se você é filho, o teu nome é conhecido no inferno. Abram comigo, em Atos, capítulo 19, vamos ler do 13 ao 16, nós estamos partindo para o encerramento. Atos 19, do 13 ao 16, aqui vai mostrar que o meu e o seu nome está nos arquivos do diabo lá no inferno, percebe? Que coisa linda, irmãos, diz assim a palavra, olha só, Atos 19, de 13 ao 16, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos ou expulso vocês por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Agora, olha o versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Então Paulo era filho, era conhecido no inferno. Mas vós, quem sois? Por que vocês querem nos expulsar? Não conheço vocês. E vós, quem sois? 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa! Então, quando cremos no Senhor Jesus, é uma experiência de morte e ressurreição com Ele. Não tem outra maneira dele habitar em nós se você não crê que morreu com Ele, se você não crê que ressuscitou com Ele. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, nós estamos diante de um comandante-chefe do exército invisível organizado contra nós. É o diabo e seus anjos. Ele é o nosso inimigo mortal. Ele deseja lhe destruir a cada um de nós aqui, usando a tentação. Ele não é um videogame ou um conto de fadas, ele é real, ele é verdadeiro. O mundo invisível está aí, irmãos, em todos os cantos, mas uma guerra muito real, com um inimigo real, muito real e muito enganoso, está sendo travada contra nós. Quando Satanás quis levar o primeiro homem ao pecado, vocês se lembram? Lá em Gênesis 3, o homem e a mulher ao pecado, ele começou atacando o que, irmãos? O que Satanás atacou lá no Jardim do Éden para iludir a mulher, para tentar a mulher a comer do fruto proibido? Oi? Não, não foi a palavra. Ele torceu a palavra, mas o que ele usou lá para tentar corromper a Eva? Ela tentou a Eva e Eva caiu. Mas qual foi o instrumento que ele usou? A nossa mente. Mas onde é que está escrito isso? Quer ver? Paulo revela para nós. Abra em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Aqui vai mostrar o que houve lá. Foi um ataque na mente da mulher. A tentação foi na mente, porque aquilo que ganha a sua mente
ganha a sua vontade. Guarde bem isso. Tudo aquilo que ganha a sua mente conquistará, vai ganhar a tua vontade. Entende, irmãos? E veja aqui, 2 Coríntios 11, verso 3, diz assim, presta atenção, olha o cuidado do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido o quê? A vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, presta atenção agora para nós encerrarmos, citar só mais um texto. Vamos imaginar aqui quando Jesus Cristo se fez carne. Ele veio a nós como um bebê indefeso. Um bebê indefeso, carregando a humanidade que nós também carregamos. Entende, irmãos? Cristo cobriu a sua divindade, porque Ele era Deus, com a sua humanidade, com a carne humana. Ele foi vestido de carne ali, para que em sua humanidade pudesse tocar também a nossa humanidade, para que Ele pudesse viver com a humanidade. Passou por todas as aflições e por todas as provações e por todas as tentações. Para que Jesus pudesse viver conosco, com a humanidade, Ele precisava de passar por todas as aflições, todas as provações e todas as tentações. Por que, meu querido irmão, Ele tem que passar por tudo isso? Como nós passamos, Ele passou. Então, Ele foi tentado em todas as coisas, nós já lemos aqui em Hebreus 4,15, mas sem pecado. Agora, em sua humanidade, Jesus, Ele compreendeu uma coisa muito importante, irmãos. Ele compreendeu que todas as tentações, como Ele foi tentado em todas as coisas, Ele sabia que essas tentações também viriam a quem? A nós. Agora vamos ler o último texto, Hebreus 2, verso 18. Hebreus, versículo 18. E aqui nós vamos encerrar, porque o nosso horário já está estourado. Hebreus 2,18, a Bíblia diz assim, vamos ler com bastante atenção esse texto e vamos reter esse texto aqui no nosso coração. Diz assim, Hebreus 2,18, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Cristo maravilhoso nós temos, irmãos. Percebe aqui? Ele sim, em tudo aquilo que Ele sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, irmãos? Vamos orar. Nosso bendito Pai, graças te damos, porque o Senhor tem nos levado a uma vida mais profunda com o Senhor. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra. Nos dê, Pai, verdadeiramente discernimento para discernirmos toda a tentação satânica, para que possamos, ó Pai, sair dela citando a Tua Palavra e vivendo a Tua Palavra e praticando a Tua Palavra. Por isso, Pai, nós confiamos a Ti essa palavra que foi ministrada, que Teu Espírito a reproduza em nossos corações. Nos dê, Pai, uma experiência real com aquele que é poderoso para nos socorrer de todas as tentações. Faça isso conosco, Pai, e colocamos diante do Senhor esta semana. Que o Senhor vá na nossa frente e seja também a nossa retaguarda, nos guardando, nos provando, permitindo algumas tentações, mas nos dê graça para vencermos todas elas em Teu nome, Pai. Faça isso conosco por misericórdia, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.